Diz a história, pessoal, que uma senhora, ela teve que criar uma criança que foi abandonada. Essa criança, ela cresceu, se tornou uma mulher adulta, né? E ela se tornou muito grata a essa senhora. Ela ficou muito grata aos ensinamentos, ela ficou muito grata a tudo que aquela senhora tinha ensinado a ela durante a vida, como deu roupa, comida, a educação. E ela ficou realmente muito grata. Aconteceu que o tempo passou e essa senhora veio a adoecer. E a doença era uma doença mortal, levaria ela à morte. E ela sabia disso. Então ela chamou essa moça que ela criou desde a sua infância, desde criança, e no seu leito de morte, essa senhora falou para ela assim: olha, minha filha, eu criei você, eu eduquei você, o que eu tinha de melhor eu dei para você. E eu queria, antes da minha morte, que você fizesse um juramento para mim, que você jamais vai sair de tudo aquilo que eu te ensinei, inclusive da religião que eu ensinei a você. Eu ensinei você tudo que eu sabia da minha religião. Então agora eu quero que você jure para mim, antes que eu vá, que você não vai deixar essa religião, deixar de seguir ela para seguir outras. E aquela moça, né, totalmente emocionada e constrangida, porque como dizer não para uma senhora que tanto tinha ajudado ela a vida inteira? E ela falou assim: não, eu juro, eu não vou mais, eu não vou seguir nenhuma outro ensinamento, uma outra cultura que não seja a que a senhora me ensinou. E depois disso, aquela senhora morreu, ela veio a falecer. E os anos se passaram, e aquela mesma moça que tinha sido cuidada, que tinha sido orientada sobre uma certa religião, sobre uma certa cultura, permanecia fiel. Porém, os anos foram passando e ela descobriu, né, sobre o Evangelho, ela descobriu sobre Jesus. E ela começou a ler a Bíblia. E ela começou a ler a Bíblia, começou a investigar a Bíblia. E ela começou a notar que a religião que aquela senhora, que ela tanto amava, que tanto tinha dado carinho para ela, não era exatamente e não batia com aquilo que Jesus tinha ensinado na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Então ela ficou muito decepcionada, ela ficou, né, triste, abatida. E ela falou: e agora? Eu descobri a verdade, né, a religião que eu aprendi, as culturas, as manias que eu aprendi não batem com o que está escrito aqui nessa Bíblia. E agora? Eu fiz um juramento a essa senhora que cuidou de mim, que me criou, que jamais largaria ela, mas eu encontrei a verdade. E agora, o que eu vou fazer? Porque uma das coisas que aquela senhora ensinou a essa moça era que juramento era uma coisa muito séria. Ela ensinou a essa moça que juramento era uma coisa que não poderia se quebrar jamais. Uma vez feito o juramento, não se poderia mais quebrar o juramento. Então ela ficou naquela situação: o que eu vou fazer? Então um dia ela resolveu ir perguntar quem entendia sobre a palavra de Deus. E ela ela expôs essa dúvida àquele homem que ela foi perguntar e tirar, né, a sua dúvida, as suas queixas. E o homem sabiamente, abriu a Bíblia, né, no livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 30, e falou assim: minha filha, Deus te deu a oportunidade de você conhecer a verdade. E mesmo que você tenha feito um juramento a uma pessoa que você tanto considerava, ela te ensinou errado. E hoje você descobriu a verdade. Então Deus, Ele não vai levar em consideração juramentos que você fez em tempos de ignorância. E se você quebrar esse juramento, você não vai estar desagradando a Deus. Pelo contrário, você vai estar aceitando a verdade que Ele está mostrando para você. No livro de Atos, no capítulo 17 do versículo 30, fala assim: olha, foi o que o homem leu para ela. Ora,
não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Deus, pessoal, ele não leva em consideração promessas e juras que um ser humano fez ou faz no tempo da sua ignorância. O tempo da ignorância que a Bíblia fala é o tempo em que não se conhecia ou não se conheceu a palavra de Deus. E eu estou gravando aqui esse vídeo, essa mensagem, talvez você está preso a um juramento que você fez e hoje você descobriu que a religião, né, os ensinamentos, as culturas que você praticava não é exatamente aquilo que você acreditava, não é aquilo que bem parecia. E você hoje conhece a verdade de Jesus, a verdade do Evangelho, mas está preso ou presa a um juramento antigo, com medo de quebrar esse juramento, de desagradar. Primeiro, uma pessoa quando ela morre, ela não sabe de mais nada, tá? A pessoa quando ela morre, ela não sabe de mais nada. Então se essa moça, né, quebrou esse juramento, aquela senhora que tanto cuidou dela, não está vendo, não está ouvindo, não está sabendo de nada. Até porque ela está em outro, digamos, em outra dimensão, em outro departamento, né? Vamos falar assim, numa linguagem simples. Você que tem conhecido a verdade, você que tem conhecido a palavra de Deus, vale a pena você quebrar dogmas, culturas, costumes para praticar o que você está aprendendo. De fato, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então você que viveu antigamente no pecado, nas coisas erradas, fez várias coisas que não agradou a Deus, se você se arrepender amargamente e sinceramente, certamente a luz vai chegar até você. Deus, lembrando, não considera nossos erros no tempo da ignorância. Deus abençoe você, até uma próxima, em nome de Jesus.